Olá, aqui é Amanda Piontekowski, da Orientação do Alto, né? Nós estamos na série de Mercúrio nos signos, agora a gente está no último signo, signo de Peixes, né? Aí eu já aproveito também para tirar as dúvidas em relação ao simbolismo de Mercúrio e Mercúrio no mapa natal, né? Toda essa simbologia que a gente teve aí analisando em relação aos signos, né? Então é muito interessante a gente perceber que um planeta ele é como se realmente fosse um ator, né, responsável, um agente que traz uma possibilidade de movimentação para o mapa natal, mapa astrológico, né? E ele usa uma roupagem de um signo, e dependendo dessa roupagem, ele vai conseguir expressar as características mais facilitadoras, né, dentro do seu propósito, ou de uma certa dificuldade. Então, vai depender muito, né, desse signo em que ele está. É claro que a gente tem que lembrar também que depende muito de outros posicionamentos, outros aspectos do mapa natal para a gente entender esse funcionamento, né? Então a gente está só trabalhando dentro de uma análise simbólica, né? De um simbolismo para a gente entender melhor como funciona a astrologia e o mapa natal. Então, essa série que eu gosto de fazer é para as pessoas que estão estudando e também para quem está querendo se conhecer melhor. Mas é muito fundamental a gente contratar um profissional, né? Para tirar as dúvidas, né? Para fazer uma análise mais assertiva. E quem quer estudar astrologia também, né? Estude, verifique. Eu, no começo dos meus estudos, adorava acompanhar também essas séries e textos, né, a respeito dos planetas nos signos, mas é sempre importante frisar que é apenas uma análise simbólica, né? A gente está falando aqui de simbolismo. Então, Mercúrio, ele é o senhor da mente, né? Ele é um agente, ele é um mensageiro. Ele vai falar das transições, das negociações, né? Da comunicação de uma forma geral e da mentalidade da pessoa também de uma forma geral. Né? Mais pra frente, logo, daqui uns dias, a gente vai também falar um pouco mais da mente, mas na parte mais emocional, mais de armazenamento mesmo das informações, que vai ser a lua nos signos, né? Tô bem ansiosa porque tem um simbolismo bem mais profundo que a gente pode vincular com a maternidade também. Mas aqui Mercúrio, ele tá trabalhando dentro de um aspecto mais racional, seletivo, mundano, né? Ele tem o seu júbilo na primeira casa, que é a casa que faz ponte entre o sutil e o espesso, assim como a mente, ela capta as ideias, né, para fazer a transformação no meio, como eu tive especificando um pouco mais a respeito do simbolismo de Mercúrio em Aquário, que ficou interessantíssimo, né, esse vídeo e o texto, vale a pena conferir, mesmo que você não tenha Mercúrio em Aquário, para estudar um pouco mais sobre simbologia. Então, como Mercúrio, ele vai estar sempre fazendo essa ponte e agenciando, organizando, né? Ele tem também o arquétipo do mordomo, aquele que deixa tudo organizado. Quando a gente está falando de Mercúrio no signo de Peixes, Peixes é um signo mutável e da água, né? Então é ótimo ele ter essa mobilidade, essa movimentação, tanto que Mercúrio tem qualidades ali, tanto no signo de Gêmeos quanto no signo de Virgem, que são signos mutáveis, que eles finalizam, aprimoram, né? Então é muito bom. Porém, ele é um signo de água mutável, né? Ele está com uma ligação muito grande com o coletivo, com a multiplicidade, com a variedade, sem se preocupar com selecionar, com dividir, com classificar, né? Sem se preocupar com acrescentar num sentido assim categórico, né? Aqui a gente também encontra o domicílio de Júpiter, né, que é Zeus, que é expansivo, que é um planeta gasoso, que é um planeta que agrega muito sem se preocupar com a classificação, né? Então ele é muito abrangente, né? Então quando a gente tem Mercúrio no signo de Peixes, é como se fosse muitas possibilidades e multiplicidade e variações e fica um pouco perdido dentro dessa possibilidade de classificar, selecionar, acrescentar, categorizar, que tem uma relação mais mercurial, né? Por isso que a gente fala que Mercúrio no signo de Peixes, ele não é só um exílio, como uma queda para Mercúrio, onde ele perde todo esse potencial de sua natureza. Não que as pessoas com Mercúrio em Peixes, né, tenham algum tipo de problema ali de inteligência, né? Mas dificilmente vai se encontrar
dentro de um sistema lógico de aprendizado, né? Um sistema vigente de aprendizado, onde é impositivo que as coisas aconteçam e caminhem, né? Dentro daquele método, daquela fórmula, né? Então, Mercúrio em Peixes, né? Inclusive conheço alguns astrólogos com Mercúrio em Peixes, né? Eu tenho um irmão também que tem Mercúrio em Peixes e que são extremamente inteligentes e que gostam de conhecer coisas novas, principalmente a respeito de linguagens, coisas inacessíveis, coisas estrangeiras, coisas distantes. Então, a gente vê esse simbolismo aí de uma busca por um significado, por um sentido. Até mesmo a lógica matemática ou a informática, né? A programação é uma linguagem, né? Tem que ter certinho os códigos para você conseguir fazer os processamentos, né? O meu irmão tem uma facilidade incrível com esse assunto, né? De programação, tanto que, né? Ele é autodidata enquanto a isso. E os astrólogos que eu conheci, eles também tiveram mais facilidade quando estudaram por conta do que quando estudavam com turma. Porque pode até ser que, o que aconteça? Encontre uma dificuldade de se sentir um estrangeiro em um ambiente acadêmico, um ambiente de estudos, né? Se sinta um peixe fora d'água, porque há muitas das suas formas de pensar, de entender o mundo, né? Elas não vão ser condizentes e compatíveis com aquele ambiente. Então, talvez ele se exile ou se retire para estudar por conta, né? Então, vai ter também uma tendência a ter um aspecto de uma linguagem mais simbólica, né? Como eu estava falando justamente desse aprendizado de linguagens mais abstrato, mais artístico, mais coletivo, né? Vai ter essas facilidades aí com esse tipo de assunto. Então, é muito interessante a gente perceber que o Mercúrio, quando ele está em seu exílio, né, e queda, pode sim apresentar algum tipo de dificuldade de concentração, né, de memória num sentido mais prático, né, mas pode ser que lembre de coisas muito da infância ou de coisas assim que talvez não sejam tão relevantes para as outras pessoas, mas que vincule com uma forma emocional ali que marque aquilo, né? E ao mesmo tempo também uma capacidade de embelezar, né? De trazer mais vida para aquele conhecimento. E ao mesmo tempo pode ser que não tenha essa facilidade também com a concentração, com o foco, com a continuidade, justamente pela multiplicidade e abrangência de significados, né? Então, tá ali aprendendo alguma coisa, mas de repente veio um pensamento e foi vinculando com outro pensamento e aí ficou um pouco disperso, né? Por justamente essa capacidade de ampliar as questões, né? Então, é muito interessante a gente observar que nem sempre é tão terrível assim o Mercúrio em Peixes. É só justamente tentar ajustar essa linguagem, né? Essa possibilidade. E talvez um estudo mais por conta ou individual possa ser mais eficiente, né? Do que um ambiente coletivo. Porque às vezes acaba sumindo nesse ambiente coletivo, né? Porque observe o cardume. Né? Os peixes eles estão sempre juntos, se movem como uma coisa só. Então, quando Mercúrio em Peixes, né, ele está nesse ambiente, ele acaba se camuflando e se perdendo ali, né? E acaba não tendo continuidade dentro dessa questão de aprendizado. Mas no geral é isso, né? Pode sim ter muita facilidade com símbolos, com linguagens, com idiomas, com coisas desse tipo. Inclusive muito interesse por assuntos esotéricos, assuntos distantes, assuntos culturais, artísticos. E não é que vai ter algum problema com lógica, né? Até porque desde que seja uma linguagem, que seja algo desafiador e de seu próprio interesse, pode ser que sim tenha uma facilidade ali. E inclusive muita capacidade também de captar ideias, né, de criar coisas. Tivemos muitos cientistas com Mercúrio em Peixes em que conseguem pensar de uma forma diferente daquele padrão e por isso conseguem captar ideias novas, conseguem descobrir novas formas de fazer as mesmas coisas. Isso também é muito interessante, né?
No geral é isso, né? Se você tem vontade de aprofundar a análise do seu mapa para entender melhor como funciona e específico no seu mapa astrológico, aí a gente vai ter que olhar Júpiter, né? Que é o regente, que é o dispositor desse Mercúrio, qual é o signo em que ele está, né? Quais aspectos que estão fazendo, em qual casa que está esse Mercúrio, esse Júpiter. E aí a gente vai levar em consideração o mapa astrológico como um todo, né? Isso é muito importante e muito fundamental. É só me mandar uma mensagem que eu faço as análises profissionais em forma de consulta, então você não vai ficar sabendo só coisas que você já sabe sem poder tirar dúvidas, pelo contrário, né? É de uma forma muito interativa, onde inclusive recomendo que venham com perguntas, né, para tirar dúvidas, para que tenha um avanço aí dentro desse autoconhecimento, também é muito importante. E eu também ensino astrologia. Então, se você tem vontade de aprender mais sobre esse assunto, inclusive me perguntaram nos stories sobre a visão sistêmica. Eu volta e meia tô falando sobre a visão sistêmica aqui em lives, né, nos stories também, mas eu não classifico como esse conhecimento, assim como eu também não classifico que eu coloquei muito conhecimento da astrologia mais cabalística aqui, né, com a análise simbólica dos astros nos signos, mas tem muito conteúdo aqui, e de mitologia também, né, assim por diante. Mas para os alunos, eu especifico esse conteúdo, né, eu cito um pouco mais, né, as fontes em relação a onde buscar esse conteúdo, como aplicar esse conteúdo, né, como fazer essas análises de uma forma prática. Então, eu tenho tanto a modalidade de aulas individuais, quanto as aulas em grupo. Então, é só me mandar uma mensagem para ter mais informações. Mas, no geral, continue por aqui, porque eu continuo passando conteúdo, né, a análise dos planetas nos signos. Em breve também terei mais lives sobre relacionamentos e sobre o céu do dia, da semana, né, e assim por diante. Muito obrigada para você que está acompanhando por aqui e que gosta do conteúdo, então não deixe de curtir, comentar, compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do meu trabalho. E é isso, gente. Muito obrigada e um bom fim de semana para nós.